Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Vamos prosseguir com a nossa leitura e aprendizagem? Sim, vamos prosseguir com nosso estudo através da leitura e da aprendizagem. A partir de agora, apresentaremos o sistema digestório. Sistema digestório. A função do sistema digestório é digerir os alimentos, para que possam ser retiradas substâncias necessárias ao bom funcionamento do corpo humano. Vejamos que a função do sistema digestório é digerir os alimentos. Digerindo os alimentos e retirando substâncias necessárias, substâncias importantes para o bom funcionamento do corpo humano, para o bom funcionamento do organismo. Observe abaixo os elementos que formam o sistema digestório. A digestão começa na boca. Depois os alimentos passam por alguns elementos, por alguns órgãos, até que se complete toda a digestão. Vejamos cada um desses elementos, desses órgãos importantes e principais do sistema digestório. A digestão tem início na boca. A digestão, então, começa na boca. Nela, o alimento é mastigado e misturado com a saliva. Na boca, acontece a mastigação dos alimentos e esses alimentos são misturados com a saliva. Depois da boca, o alimento passa pela faringe. Depois da boca, o alimento passa pela faringe. O esôfago. O esôfago é um tubo que leva o alimento da faringe até o estômago. Passando pela faringe, os alimentos passam depois pelo esôfago. O esôfago é um tubo que leva o alimento da faringe até o estômago. O esôfago é um tubo que leva o alimento da faringe até o estômago. No estômago, chegando ao estômago, os alimentos são misturados com algumas substâncias que também participam da digestão. Nesta fase, os alimentos estão na forma pastosa. Se o alimento já chegou no estômago, ele já adquiriu uma forma pastosa. Do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. Do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. No intestino delgado, além do final da digestão dos alimentos, no intestino delgado, o final da digestão dos alimentos acontece aqui no intestino delgado. Ocorre uma das fases fundamentais do processo digestivo. O que seria essa fase fundamental? O que seria essa etapa principal no processo da digestão? É nessa etapa que o organismo absorve as substâncias nutritivas contidas nos alimentos. Por exemplo, os componentes das proteínas, das gorduras e dos açúcares. Os componentes das proteínas, das gorduras e dos açúcares são substâncias nutritivas que se retira no intestino delgado. É nessa etapa, é quando o alimento está
no intestino delgado, que o organismo absorve as substâncias nutritivas. Depois, passando do intestino delgado, já temos os restos da digestão. As substâncias nutritivas, as proteínas, as gorduras e os açúcares irão para todas as partes do corpo através da corrente sanguínea. Então, depois que passou pelo intestino delgado, o resto dos alimentos da digestão vão para o intestino grosso. Podemos dizer que a digestão já acontece no intestino delgado. É o final da digestão. Passando do intestino delgado e chegando ao intestino grosso, são os restos da digestão. Nesse local, será absorvida a água que os restos de alimentos ainda contêm. Finalmente, esses restos serão eliminados na forma de fezes através do ânus. Portanto, no intestino grosso nós temos os restos da digestão. Vamos na próxima página explicar um pouco melhor sobre o intestino grosso e os restos da digestão. No intestino grosso ocorre a absorção de água e algumas substâncias aproveitáveis ainda restantes. Já temos algum material fecal no intestino grosso, mas ainda temos algumas poucas substâncias aproveitáveis e água. Esses pontinhos de azul e de amarelo representam água que ainda resta e substâncias aproveitáveis. O resto é material fecal. Absorvidas essas substâncias, água e algumas substâncias aproveitáveis, sobram resíduos que constituem o material fecal, o cocô. As fezes, o cocô, as fezes são eliminadas pelo ânus. Atenção, atenção, atenção. Dicas para uma boa digestão. Tem certos hábitos alimentares que não são bons para a digestão. Certos hábitos alimentares devem ser reprovados. Por isso, algumas dicas para a boa digestão, para facilitar a digestão. Ao alimentar-se, coma devagar e mastigue bem os alimentos. Não é comer rapidamente e nem deixar de mastigar os alimentos. Esses dois são hábitos reprováveis. O que se diz? Qual é a dica? Coma devagar e mastigue bem os alimentos. Outra dica: não tome líquido durante as refeições. Muitas e muitas pessoas que nós conhecemos, às vezes até nós mesmos, durante as refeições, nós tomamos líquidos. Olha aí, hábitos alimentares que podem facilitar. Não tome líquido. Não tome líquido durante as refeições. Portanto, duas boas dicas de hábitos alimentares que facilitam a digestão. Comer devagar e mastigar os alimentos. Não tomar líquido durante as refeições. Boa parte das vezes tomamos líquidos, tomamos água, tomamos até refrigerante. Muitos ainda dizem que a Coca-Cola
ela ajuda na digestão dos alimentos. É mentira. A dica é não tomar nenhum líquido durante as refeições. Não tome líquido nenhum durante as refeições. Coma devagar, mastigue bem os alimentos. Comer devagar e mastigar os alimentos e não tomar líquido durante as refeições são hábitos que facilitam a digestão. Clique no gostei e se inscreva no canal do Centro de Ensino Fundamental 02. Não esqueça de acionar o sininho para que você receba as nossas notificações. Permaneça com Deus e até a próxima.